Quando nós vemos as coisas que já foram criadas ou já foram inventadas, provavelmente nós não percebemos. Mas elas se originaram de algo que era invisível aos nossos olhos antes. Como assim? Antes de nós criarmos algo, elas são produzidas primeiro na nossa mente, através da nossa imaginação. Por exemplo, se nós vamos preparar um prato, primeiro nós criamos na nossa mente, ou seja, nós imaginamos como ficará aquele prato, e assim nós preparamos os ingredientes e preparamos tudo o que é necessário para preparar aquele prato. Um outro exemplo também é quando eu estou escrevendo roteiro para as minhas lives. Primeiro eu mentalizo sobre o que eu vou falar, sobre qual assunto eu vou abordar. Pego livros como referência para dar sustentação ou para ilustrar sobre o tema que eu vou falar. E depois eu começo a escrever. Ou seja, primeiro os pensamentos vêm na minha mente. É algo invisível para os nossos olhos. E depois começo a materializar as minhas ideias e aos poucos elas começam a tomar forma. Assim também qualquer coisa que nós formos criar no plano físico, ele primeiro nasce no nosso plano mental. Veja se você lembra de algo assim, seja algo simples ou seja algo complexo, que aconteceu na sua vida, onde você primeiro imaginou ou mentalizou e depois conseguiu materializar aquilo que você estava pensando. E comente também para eu saber se essa informação faz sentido para você. Até mesmo para trocar uma simples lâmpada. Primeiro mentalizamos o que nós precisamos, escolher, por exemplo, o tipo de lâmpada, a potência da lâmpada nova, mentalizarmos uma escada ou uma banqueta, dependendo da altura onde tiver essa lâmpada. Pensarmos também em uma lanterna, se o ambiente que nós estiver escuro. E só depois de nós mentalizarmos tudo, nós conseguimos realizar as coisas. E todas as coisas que nós criamos na nossa mente têm uma base, têm um alicerce que sustenta o que nós estamos pensando, sustenta o que nós estamos imaginando. Seguindo esse exemplo dos roteiros das minhas lives, para cada roteiro eu venho elaborando as ideias, somando um pensamento aqui, um outro ali, que são as bases, são os alicerces para os meus conteúdos. Então eu pego os vários conteúdos, as várias ideias, e vou compondo a minha base de conhecimento. E procuro sintetizar todas as ideias de forma que ele fique didático e fácil de entender também. E também você pode me dizer se os conteúdos que eu compartilho são fáceis de entender ou se são difíceis. E principalmente se estão sendo úteis para aliviar algum sofrimento emocional, para aliviar alguma dor. Então, por que eu fiz essas colocações? O que tem a ver tudo isso que eu comentei com o tema de hoje? Quais são os ensinamentos que nós conseguimos obter dos altos e baixos que nós temos na nossa vida? É porque normalmente nós vemos apenas os efeitos e acabamos nos esquecendo da lei da física, que diz que todos os efeitos têm uma causa. Então a parte que nós enxergamos é apenas uma pequena escala que os nossos órgãos ou os órgãos dos nossos sentidos conseguem identificar, conseguem aproveitar. E muitas vezes nós não conseguimos ver além do que nós temos a capacidade de suportar, além dos nossos limites de conhecimento. Então vou dar um exemplo aqui. Se nós pudéssemos voltar no tempo, por exemplo em 1950, igual naquele filme De Volta para o Futuro, né? Então, se nós pudéssemos voltar para 1950 e perguntássemos se alguém daquela época conhecia um aparelho de telefone celular, dificilmente nós encontraríamos alguém. E se nós tentássemos explicar para a pessoa como que é um aparelho celular?
um aparelho de telefone celular. Talvez pudesse ser uma tarefa um pouco difícil de explicar para aquela pessoa, porque faltaria embasamento, faltaria uma base para a pessoa conhecer o aparelho de telefone celular. Só que eu fiz uma pesquisa e vi que o telefone celular foi inventado em 1947 pelo laboratório Bell, lá nos Estados Unidos. Então foi inventado em 1947 e o exemplo que eu dei foi de 1950. Então provavelmente as pessoas que trabalhavam naquele laboratório Bell lá nos Estados Unidos em 1947 já tinham uma ideia do que era um aparelho celular, mas quem estava fora desse mundo não tinha a menor ideia do que era um aparelho celular. Então por isso que é importante nós termos uma base de conhecimentos e a partir dali adquirindo patamares de conhecimento cada vez superiores, patamares de consciência cada vez superiores.